bem-vindos a este pequeno vestígio da cidade romana de Olisipo. Concretamente, encontramos no interior de uma estrutura que se chama criptopórtico. Cripto porque está oculta, está escondida, e pórtico porque consiste nesta série de galerias abobadadas que estão dispostas paralela e perpendicularmente umas às outras, formando uma espécie de uma plataforma nivelada e artificial. Nós presumimos que numa primeira fase, portanto, a primeira fase construtiva do criptopórtico tenha ocorrido logo no século I depois de Cristo, logo nos inícios. Isto porquê? Porque se olharem bem para esta galeria, onde reparar que ela tem troços distintos e que estão ligeiramente descentrados uns em relação aos outros. Temos, por exemplo, este troço todo, ele feito em cantaria, integralmente feito em cantaria, onde podemos reconhecer este tipo de silhar que tem uma moldura à volta, no centro do qual se destaca uma espécie de uma almofada, que são os chamados silhares almofadados. E depois estes outros troços que nós vemos aqui, nomeadamente este sobre o qual nós nos encontramos, têm um sistema construtivo diferente, onde reparar, ele é feito em argamassa, onde reparar também que ainda se consegue reconhecer os negativos das madeiras da cofragem, portanto, que foram usadas para fazer a sustentação da argamassa que foi colocada para dar a forma à galeria e que está ligeiramente descentrada em relação aos troços que serão os mais antigos. Ao fim de 2000 anos, esta estrutura continua ainda a desempenhar a função para a qual ela foi construída, que era precisamente comportar a construção de outros edifícios por cima. E, portanto, nós não temos nenhuma evidência arqueológica relativamente a esses edifícios, não sabemos que edifícios é que estariam construídos por cima desta plataforma. No entanto, dada a localização, tudo indica que seriam estruturas relacionadas com o porto de Olisipo e com a atividade mercantil e atividade comercial e económica da cidade de Lisboa, portanto da cidade de Olisipo. E portanto temos a zona industrial da cidade que se desenvolve para norte, temos para o lado nascente, temos a cidade propriamente dita de Lisboa, que se desenvolve desde o castelo até às margens do Tejo, e portanto nesta zona daqui temos sobretudo a cintura industrial da cidade de Olisipo. Portanto, nós não temos consciência, não sabemos se as pessoas que viveram durante essa altura, se alguma vez tiveram noção ou tiveram conhecimento daquilo que realmente existia aqui por baixo do chão e, portanto, sobre a qual essas pessoas circulavam. Apenas na sequência do terremoto de 1755, quando se procedia às obras de reconstrução da cidade, é que ela vai ser identificada e registada pela primeira vez. Nessa altura, os eruditos que vão fazer a interpretação da estrutura, eles vão identificar este criptopórtico como sendo uma estrutura de construção romana, e bem, e vão encontrar uma estrutura que está parcialmente inundada e, portanto, muito associada à água. Por outro lado, nos aterros e nos entulhos que se encontravam no interior da estrutura e à volta dela, eles vão encontrar uma inscrição dedicada ao deus Esculápio, que é o deus da medicina. E, portanto, à luz do conhecimento que essa gente tinha nessa altura, portanto, esses eruditos, eles vão interpretar a estrutura como sendo as termas romanas de Olisipo. Considerando precisamente o caudal de água que corria aqui dentro, a Câmara Municipal de Lisboa vai mandar estancar e vai mandar fechar esta estrutura e converter este criptopórtico numa espécie de uma grande cisterna. Entretanto, podem reparar que no fecho das abóbadas existem uma série de orifícios redondos que correspondem aos locais onde estavam instaladas as bocas de poço, corresponde a bocas de poço onde havia poços para as pessoas, para os locais, as pessoas residentes aqui na zona, fazerem o abastecimento de água para o consumo do dia-a-dia. Por outro lado, estas águas, já no século XIX, em especial na segunda metade do século XIX, vão começar a ganhar fama de serem águas milagrosas, águas com poderes curativos. E então há um poço, que era o chamado Poço das Águas Santas, onde a população de Lisboa e mesmo pessoas de fora vinham de propósito buscar água, porque se acreditava que estas águas eram muito boas para problemas de pele, mas em especial para problemas de olhos. A água normalmente encontra-se a este nível, a esta marca d'água
que podem observar nas paredes ao longo de todo o monumento. Podem ir reparando que esta galeria tem pelo menos duas características, é as nascentes e esta fenda enorme que percorre todo o teto da abóbada, todo o fecho da abóbada, desce naquela parede e rasga todo este pavimento sobre o qual nós nos encontramos. Portanto, como estas águas vêm de norte em direção ao Tejo, elas encontram este obstáculo no seu caminho e, de uma forma oportunística, como ele tem esta fenda, elas irrompem através dele e é então que fazem a submersão parcial do monumento. Esta fenda é descrita logo a seguir ao terremoto de 1755. Aliás, ela é a razão por que se chama esta galeria a Galeria das Nascentes e, portanto, na altura terá sido também mais um argumento que esses eruditos utilizaram para considerar que estas seriam os termos e que aqui seria a Galeria das Nascentes. Esta estrutura não é uma mera curiosidade patrimonial, é uma estrutura que, apesar dos seus 2000 anos, dos 10 terremotos ou mais terremotos que ultrapassaram, apesar da fenda enorme que ela tem aqui, ela continua ainda ao serviço da cidade de Lisboa e continua ainda a executar, acho que bem, as funções para a qual ela foi edificada, que era precisamente comportar outros edifícios.